Pode. 1 João, capítulo 2. Eu gostaria de ler dos versos 18 até o 25. Bom, pessoal que está incumbido de dar a palavra aqui nos jovens, eu, Silas, o Murilo, enfim, o Demartini, essa rapaziada que está vindo aí, né? O Henrique, o Ber, essa moçada aí que está chegando, nós temos orientado nesse semestre aí, a pensar um pouco nessa relação entre a igreja e o mundo. E aí eu queria, dentro desse espírito, poder bater um papo com vocês a partir desse texto que está em 1 João, capítulo 2, versos 18 até o 26. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós, preste atenção, e vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o que nega o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Santo Espírito, essa é a tua palavra, por isso, em nome do Senhor Jesus, nós nos recomendamos ao Senhor. Bom, o que aconteceu em 1989? Você fala assim, pô, pastor, aconteceu muita coisa. Mas o que aconteceu de uma forma marcante, historicamente falando?
1989. Hã? A queda do Muro de Berlim. Vocês estão ligeiros. Ali, na realidade, alguns vão dizer que é a marca ou o final da Segunda Guerra Mundial de fato. Porque a guerra simplesmente ela mudou o seu enfoque. E qual é o objetivo? Qual o intuito, a busca desse movimento que gerou a guerra e que gerou esta guerra chamada de Guerra Fria, que durou até 1989, com a queda do Muro de Berlim? Bom, a Primeira Guerra teve como objetivo derrubar o czar russo, e a Segunda Guerra teve como objetivo levantar a União Soviética como a antitese, ou a antítese ao Ocidente. Alguém que fosse capaz de medir força com o Ocidente cristão, com o Ocidente democrático, com o Ocidente capitalista. Então, você teve uma medida de força, uma queda de braço, durante bom tempo, entre essas duas nações, como as que representavam, de fato, dois modelos, duas maneiras de você enxergar o mundo. Mas esses dois modelos não são, de fato, o interesse daqueles que governam quem nos governa. A busca desse grupo que governa quem nos governa é uma coisa chamada síntese. É você pôr em falência uma estrutura e pôr em descrédito depois a outra, para que surja no meio uma desesperança absurda e absoluta. Então, se você reparar, você é novo, mas você estuda. Eu vivi muito essa época. A década de 80 foi uma época das mais marcantes da minha vida. E tudo que você ia ver tinha uma tensão entre os americanos e os russos. Todos os filmes eram assim. Havia uma disputa pelas mentes e pelos corações acerca dos valores socialistas, comunistas e dos valores de liberdade propostos pelos Estados Unidos. E havia sempre no ar o cheiro da guerra. Em qualquer momento podia acontecer uma guerra. Em qualquer momento podia alguém apertar um botão, e isso era uma tensão que o mundo vivia o tempo inteiro. Mas, de repente, um dia a gente dormiu e acordou com uma tal de perestroika. Um camarada chamado Gorbachev resolveu dissolver a União Soviética. E ela foi dissolvida, de fato, sem que houvesse um tiro, a princípio. E a grande pergunta que surge é: como que isso acontece? Como que aquilo que se coloca de fato como algo que está buscando lutar pelas mentes e pelos corações das pessoas, de repente desiste? E isto acaba por reforçar a tese. A queda do Muro de Berlim disse ao mundo assim: o Ocidente ganhou. Disse ao mundo assim: a maneira certa de você enxergar o mundo é a maneira que os Estados Unidos dita para você enxergar o mundo. E a partir daí, o paraíso passou a ser a condição ou a possibilidade de você ter acesso ao consumo, e a lógica que passou a reinar é a lógica da força. Quem pode mais, chora menos. Só que nós estamos olhando hoje para esse sistema e nós vemos também que ele está falido. A classe política está falida. Nós olhamos então, esse tempo atrás a gente pregou um pouquinho aqui sobre a questão do Charlie Hebdo, e nós vimos que quando você vê os grandes pensadores que representam
o governo mundial, o pensamento mundial, de mãos dadas para defender a postura de um grupo que se propõe a usar da liberdade que tem de qualquer forma e a querer impor a esta liberdade um valor independente do seu conteúdo, e mesmo que isso fira algo que é mais sagrado para milhões e milhões de pessoas, que tem a ver com a fé, de mãos dadas, dizendo assim, eu sou Charlie, a gente vê que o mundo realmente está louco. Quando como é que é o primeiro nome do Toffoli, lá do Supremo? Dias Toffoli. Quando eu estou assistindo o jornal com o meu filho, o Fantástico, e tem lá uma reportagem onde o cara atirou na esposa, atirou na filhinha de 6 aninhos, atirou na cabeça do filho de 4 aninhos, e atirou no peito do cunhado, e saiu. E por uma infelicidade dele, só quem morreu foi a mulher, e a família cresce com essa mágoa, essa angústia, o filho, a filha, o cunhado, buscando justiça, e esse homem foge no mundo, está aí no mundo, largado, ninguém consegue prender, não consegue julgar, até que uma juíza resolve julgar, lá no Mato Grosso, e propõe uma condenação de 70 anos. E aí um advogado resolve entrar com uma situação lá no Supremo, e o Dias Toffoli diz assim, não, vamos anular o julgamento. E meu filho olha para mim e diz assim, pai, o que é isso? E eu digo, pois é, filho, você tem 9 aninhos, e você tem a condição de se espantar, de conseguir perceber o tamanho do problema em que nós estamos enfiados, ou seja, os caras que estão aí para fazer justiça, são os caras que estão promovendo a injustiça. Isso tem um objetivo muito claro, gerar em mim e em você uma instabilidade, um descontentamento. Se você reparar as notícias ultimamente, só vai falar de uma coisa. Vai faltar água, vai falar de outra coisa. Não, ou está faltando água num canto, ou está o povo morrendo afogado no outro. O negócio da Petrobras, certo? Dólar, preço de comida que está subindo, violência, basicamente é isso. Você pode colocar em qualquer canal que você vai assistir a mesma notícia. Qual que é o objetivo dessa estrutura toda? É gerar mais uma vez em você o descontentamento, a desesperança. É gerar em você uma situação tal, uma falta de chão para pisar, até que você esteja aberto, preparado, ávido, esperançoso por alguém que diz assim, ó, esse aqui é o trilho que você deve seguir. Esse é o trilhozinho que você deve andar. Um dia um amigo meu me falou assim, Alexandre, você trabalha com a juventude também, né? Eu falei, trabalho, é uma das minhas atribuições na comunidade. Ele falou, estou conversando com um pastor aí, que a igreja dele está bombando, está não sei com quantos jovens. Eu falei, é mesmo, irmão, legal, tal. Aí eu falei assim, sabe o que ele falou? Eu fui perguntar para ele o que ele faz para ter tanto jovem. Ele falou, irmão, uma coisa só. Mete regra na galera. Seja duro com eles. Dê limites a eles. Porque a galera aí está tão louca, tão largada, não sabe para onde vai, que eles estão pedindo, pelo amor de Deus, para que alguém meta um cabresto na cabeça deles e os conduza. Aí eu falei, então não vai rolar. Porque o meu Jesus disse que veio libertar, eu não tenho coragem de colocar cabresto em quem Jesus veio libertar, não. O meu negócio é pregar o evangelho mesmo. Deixar que eles adquiram a consciência pela caminhada deles com o Senhor, ainda que eles tenham que quebrar a cara para isso. O povo está desesperadamente precisando de alguém que diga assim, ó, faça isso, faça isso, faça isso. E eu estou na minha faculdade e eu estou vendo algumas coisas acontecendo e eu olho e começo a pensar e a dizer assim, meu Deus do céu, o que estão fazendo conosco? Aí
Tem um professor meu que está lá pregando, é bem pregação mesmo, é doutrinação pura. E ele está lá falando sobre ciência do comportamento, explicando sobre condicionamento reflexo. E ele começa a usar, então, os princípios da evolução para explicar isso. E ele vai explicando, e ele montou a aula dele em cima do evolucionismo darwiniano como o chão onde ele estava pisando, sustentado, onde o seu edifício estava construído. E eu, retardado, levanto a minha mão lá no fundo, eu sento na última carteira. Eu falo: professor, eu tenho uma pergunta para o senhor. Eu sei que o senhor é mestre, que o senhor é doc, mas eu tenho uma pergunta para o senhor. Pois não. Ele é um rapaz novo, muito inteligente. Eu falei assim: o senhor está partindo de uma premissa onde o evolucionismo é uma teoria, é uma hipótese, ou o senhor está partindo de uma premissa onde o evolucionismo é um fato? Aí ele... Porque ele sabe que ele não pode falar que é um fato. Quem não sabe disso é o povo em volta. Não. Boa pergunta, Alexandre. Não, de fato, é uma teoria. Ah, tá, é uma hipótese. Isto é uma maneira de você explicar o mundo. E a ciência do comportamento parte dessa maneira de você interpretar o mundo para construir a sua forma de pensar. Falei: muito bem. Eu poderia apertar mais o senhor, mas eu não vou, né? Não falei isso. Por quê? Porque tudo que é construído em cima de uma hipótese é o quê? Uma hipótese. Muito bem, Bela. Tudo que é construído em cima de uma hipótese é uma hipótese. E diz para mim, que sentido tem ensinar uma coisa que é uma hipótese? Que diferença tem a sua hipótese da minha hipótese? Absolutamente nenhuma. Mas por quê eles estão ensinando isso para mim e para você? E por que você se sente tão pressionado em pensar diferente? Porque vai contra a doutrina da religião. Sim, é uma doutrinação religiosa, algo que precisa de mais fé para acreditar do que as besteiras que você julga me ouvir falar. Só que você e eu não temos a coragem de questionar. Por quê? Porque é nadar contra a maré. É o que todo mundo está dizendo e pensando. Mas a minha e a sua Bíblia disse o seguinte, que já chegou um tempo onde o anticristo, o espírito do anticristo, estaria no mundo. E este espírito tem como objetivo negar tanto o Pai, como... Estou com aquele chiclete mascado aqui de novo, gente. O Filho. Eles sabem que eu sou pastor.
a moçada da minha sala. Eu sou o tiozão da sala. E daí tem uma menina lá, preciosa, você vê assim, mas preciosa. E um dia numa aula ela disse assim, eu acredito que tudo é matéria. Eu fiquei com uma dó dela. Eu falei, Jesus, me dá uma oportunidade. E eu tô lá no intervalo, de repente aquela menina chega, porque eles querem cutucar. E ela chega e fala assim, viu? Como que é esse negócio aí, tal, de não sei o que lá, BBB e tal? Eu falei, assim, assado, tal. Daí eu falei para ela assim, viu? Me explica um pouquinho melhor esse negócio de você acreditar que é tudo matéria. Que só o que existe é a matéria. Aí ela falou assim, é o que me conforta o coração. Eu falei assim... mas que conforto nisso? Saber que a vida não tem sentido. Eu falei assim, tá vendo essa cadeira aqui? Eu falei assim para ela, assim, tá vendo essa cadeira aqui? Tinha uma cadeira lá, né? Ela falou, tô vendo. Eu falei assim, do que é feita essa cadeira? Ela falou, de madeira. Eu falei, mas antes dessa cadeira existir aí, o que precisou acontecer? Onde ela existiu? Ela falou assim, na vontade de alguém, na ideia de alguém. Eu falei, muito bom. Para essa cadeira vir a existir, para esse banco vir a existir, precisou existir antes, num lugar que você não vê. Precisou existir na ideia de alguém. De um modo que o que você está vendo é feito daquilo que você não vê. Aí ela falou assim, mas esse negócio de ressurreição para mim não faz sentido. Eu falei, querida, o que não faz sentido é morrer. Ela falou, como assim? Aquela historinha que eu conto para vocês estão cansados de ouvir, eu apontei para o prédio, falei assim, olha esse prédio. Vamos construir esse prédio? Falou, vamos. Falei assim, então tá, vamos comprar o terreno. Aquela historinha que vocês já estão cansados de ouvir. Vamos construir o prédio, vamos comprar o prédio, vamos fazer o projeto, vamos contratar as pessoas, vamos lá, vamos fazer terraplanagem, vamos colocar os fundamentos, vamos lá, vamos erguer, tá legal. Então, vamos pintamos, tal. Vamos fazer propaganda, vamos chamar o pessoal para o coquetel, vamos, tá. Fez o coquetel, tal, e agora, o que a gente faz? Então, agora a gente vai implodir o prédio. Implodiu o prédio. Mas não pode só implodir, tem um monte de sujeira aí, precisamos limpar esse negócio, vamos tirar o que a gente sujou, tal, não sei o quê. Vamos voltar o terreno como era, vamos tal. Eu falei assim, qual é o sentido nisso? Ela falou, não tem sentido fazer isso. Eu falei, alguém constrói um prédio para destruir? Não. Eu falei, então por que vir a existência se o objetivo da existência é não existir? Para que viver se o ápice da vida é morrer? Então que não nasça, então que não venha a existência. Eu falei, filhona, vou te dizer um negócio. A única coisa que pode dar sentido à sua vida é o fato de que Jesus ressuscitou. Porque Ele ressuscitou, querida, vale a pena você estar estudando aí. Porque ressuscitou, vale a pena lutar pela vida, vale a pena saber, vale a pena casar, vale a pena namorar. O pessoal ficou animado. Vale a pena tudo. Agora, se Cristo não ressuscitou, vamos comer e vamos beber, porque amanhã a gente vai morrer, isso mesmo. Vocês estão bons de Bíblia, eu estou vendo. Agora, a grande questão é essa para mim. Qual é esse interesse? Amados, João está escrevendo, ele fala assim, eu estou escrevendo, não porque vocês não sabem a verdade, mas porque vocês sabem a verdade. Existe um espírito no mundo que é anticristo, anticruz, e quer reduzir você a nada. Quer falar para você que a vida é sorver tudo o que ele propõe para você como vida. Quer dizer para você que Deus não é, quer negar Deus.
e quer negar o Cristo. E isto está em tudo, absolutamente em tudo. Está no ar que nós respiramos. Está nas nossas escolas, nos filmes que assistimos, está nos livros que lemos. Quer fazer de mim e de você pessoas que não são pessoas, que são coisas. Querem aniquilar a alma humana, querem aprisionar a alma humana, querem tirar dela a consciência, querem tirar de você, jovem, a sua consciência, a sua condição de ser, a sua liberdade, que Jesus veio comprar. Ele veio te libertar para que você pudesse ser, para que nenhuma dimensão do seu ser fosse desprezada, para que não fizessem de você uma mistura de hormônios, porque quando você ama, você ama. Não é os hormônios, não são os hormônios, ainda que você os tenha e os produza. Quando a sua alma sangra e chora, não é só que o seu, como é que chama lá o hormônio? Não, o Pazol lá. Cortisol, perdão, já cuspi na cabeça do Bernardo aqui. Não é só que o seu cortisol baixou. Enfia cortisol nele. Parece uma máquina, está faltando óleo. Puxa óleo. Não, é que a sua alma não aguenta não ser. A sua alma não aguenta isto que estão falando que sou eu e que é você. O desespero que está vindo, a falta de sentido para a vida, a loucura que é o mundo, a falta de amor, tudo isso é a falta de um Redentor. Jesus Cristo é a negação de que há um Deus que lhe criou com um propósito, que lhe quis, que te coloca na história para que você faça parte do que Ele quer fazer. E como o texto que nós lemos diz, te dá uma vida que é eterna, e vida eterna não é existir para sempre. Vida eterna fala de uma qualidade de vida, ainda que isso envolva existir para sempre. Mas é viver aqui agora, a partir de agora, é chegado a vós o reino de Deus, a ressurreição de Jesus. Para que tudo que você faça, saiba, se dedique, possa ser feito em comunhão com Deus. Para que você saiba o que é bom, para que você saiba o que não é bom. Para que você saiba que você não está à mercê dos seus impulsos, mas que tem um Espírito Santo de Deus habitando em você, e é capaz de lhe guiar e dirigir em tudo que é honesto, em tudo que é justo, em tudo que é de boa fama, sem que isso pareça piegas. Há um espírito negando Deus. Porque se eu consigo matar Deus, eu domino a sua criação. Se não há Deus, não há um jeito certo de viver a vida. Se não há Deus, a única lógica que sobra é a lógica que ficou expressa em 1989. É a lógica do poder. E eu quero dizer para você que o poder não está na sua mão. O que sobra é você se conformar com o fato de ser gado. Você entendeu? Se não há Deus, quem tem o poder vai fazer de você gado. E você, para tentar se salvar, vai se submeter à marcação do gado, ao ferro quente, que é enfiado na minha e na sua consciência. E isto quem quer fazer, o texto vai dizer, bem simplesinho.
E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Moçada, do meu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo, não ameis o mundo. Vocês são chamados a ser sal e luz no mundo. Vocês são a única esperança do mundo. Sabe a única coisa que Jesus chamou de luz? Sabe não? Fora a igreja? Ele mesmo. E ele atribuiu a identidade dele à igreja. Moçada, nós precisamos crer no que a palavra de Deus diz. Nós precisamos entender que a nossa fé não é simplesmente uma questão cultural. Ou nós experimentamos a regeneração. Preste atenção. Ou nós experimentamos a regeneração e assumimos as implicações de ser um discípulo de Cristo, ou a nossa fé não tem nenhum sentido, como não tem sentido nada na nossa vida. Nem o seu estudo, nem o seu namoro, nem nada que você construa. Sabe por quê? Porque a morte vai pôr um fim. E se não existe, querido, algo por que vale a pena morrer, não existe algo por que vale a pena viver. Eu quero dizer para vocês que aquele Nazareno que dividiu a história entre antes e depois dele é o Messias. Ele é Deus entre nós. Ele veio para dizer para mim e para você o que é ser gente, mas gente como Deus nos criou para ser. Ele veio para nos redimir, para nos libertar de um mundo que quer me e te escravizar, que quer fazer de você um achatamento, que quer fazer de você gado, que quer embotar a sua consciência. Ele quer fazer de mim e de você filhos e filhas de Deus. Eu estava conversando com um rapaz e ele me falando sobre algumas experiências que ele estava tendo e ele percebia algum significado naquilo, parecia que Deus estava falando com ele. E ele tinha uma crise com aquilo. Uma mente extremamente racional, cercado de gente racional e materialista. Para quem eu falo isso? Eu abri as Escrituras, mostrei Moisés para ele. Falei, sabe quem é esse cara aqui, irmão? Esse cara que foi criado em toda a ciência do Egito. Ele era pós-doc da sua época. Esse cara aqui foi o maior estadista que o mundo já viu. Ele pegou de um lado uma ralé de escravos, deixou do outro lado uma nação. Com leis, princípios, ética, códigos civis, códigos morais, religiosos, ambientais, que nos regem até hoje. Eu quero dizer para você, querido, esse cara aqui conversava com a árvore pegando fogo. Se ele chega hoje e fala lá na minha faculdade, eu estava vindo hoje, começou uma árvore a pegar fogo, mas não se consumia, eu comecei a trocar uma ideia com ela, começou a falar uns negócios para mim. Não, os caras internam ele. Sabe por quê? Porque eu e você somos
acachapados, nos encolheram. E o Evangelho, queridos, é uma avalanche de consciência. E o Evangelho é um chamado à loucura. A palavra de Deus vai dizer que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Se você se envergonha disso, não dá para ser cristão. Não, até cristão dá. Mas para ser filho de Deus, não. Para ser sal e luz, não dá. Para ser discípulo de Jesus, não dá. Porque para ser discípulo de Jesus, irmão, você não pode esperar do mundo a sua aprovação, a sua aceitação. Porque o mundo vai te odiar. Sabe por quê? Porque ele odiou a Jesus Cristo, o teu irmão mais velho. E nós estamos sendo formados à imagem e à semelhança dele. O mundo, Jesus disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me odiaram a mim, também odiarão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Mas o mundo precisa do testemunho de Jesus que está na sua vida. Se você quiser amar o mundo, você pode até ser um bom cidadão. Mas sabe o que vai acontecer com você? Você será um sal insípido, que só servirá para ser pisado pelos homens. Você ganhará a aprovação do mundo inteiro, e a custo da sua alma. E eu não estou falando de morrer e ir para o inferno. Eu estou falando de não ser aqui. De você ser o que as pessoas querem que você seja. De você aceitar o mundo de mentira como sendo a verdade. Enquanto a sua alma, dentro do seu peito, não suporta ser quem não é. Não suporta, portanto, não ser. O Evangelho de Jesus Cristo é a única esperança para esse mundo. E o Evangelho de Jesus Cristo não será testemunhado, a não ser a partir da minha e da sua vida. Uma vez uma pessoa me disse assim, pastor, você não pode falar essas coisas. Você não pode ser tão enfático assim. O que você acha do pessoal ali? Eu falei, errado. Errado, mas como assim errado? Você não pode falar que os caras estão errados. Eu falei, eu não posso? Por que eu não posso? Não, porque são irmãos. Eu falei, bom, se são irmãos ou não são, quem tem que ver é meu pai. Não fui eu que fiz eles. É meu pai que sabe se é filho dele ou não. Você não me perguntou isso. Você perguntou se eles estão certos ou se eles estão errados. Agora eu vou dizer para você. Um abraçou o humanismo e o legalismo. O outro abraçou o gnosticismo. Vocês nem sabem o que é isso, né? Tá bom. Não vou explicar agora, não. Não vou nem falar para Gugar, porque isso está complicando. Eu falei, e Paulo escreveu a carta aos Gálatas para combater os legalistas. E Paulo escreveu a carta aos Colossenses para combater os gnósticos. Do jeito que você está falando, para que Paulo teria que escrever o que escreveu? Segundo, do jeito que você está falando aí, Jesus Cristo não era nem crucificado, meu irmão. Porque é só, não, calma, relaxa, não é assim também. Tá, eu derrubei umas moedinhas suas ali, mas tá bom, eu tenho desculpa, perdão, foi mal. Não, eu falei para derrubar o templo, mas não é derrubar. Deixa aí uns negocinhos aí e tal. Ah, não, eu dei umas chicotadas nos caras ali e tal, mas... Não, eu perdi a cabeça. Na moral, me perdoa. Não, beleza então, beleza. Não, vamos todo mundo lá para o templo. Não, meu irmão. Jesus testemunhou da verdade. E o Senhor te chama a ser o testemunho dele. Ele falou assim, vocês vão ficar quietinhos em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. E depois vocês vão ser minhas testemunhas.
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins do mundo. Então, não dá, queridão, para você ser amigão do mundão, tipo, mundinho legal. E eu estou falando mundo, não estou falando secular e sagrado. Porque mundo e religião são a mesma coisa. O mundo e a religião são exatamente a mesma coisa. Sabe por quê? Porque eles dependem, para existir, de que a cruz não aconteça. Porque a cruz de Cristo coloca um fim em tudo que é mundo. E a cruz de Cristo colocou um fim na minha e na sua vida, no meu e no seu velho homem. E a ressurreição de Jesus é o que pode fazer da sua vida uma vida significativa. E é o que pode fazer da sua vida algo que testemunhe de Deus. Que as pessoas ao olhar vejam Deus na sua cara. Que as pessoas ao olhar vejam Deus em você. E a sua vida não terá mais fim. Até a morte será parte da sua história eterna. Mas não será mais o seu fim. Como a perna que você quebrou, como o braço que você torceu, a morte será apenas isto. Uma história na sua história. Por isso, amados, em nome de Jesus, não permitamos, em nome de Jesus, que a nossa vida seja sem sentido, se Jesus verter o seu sangue para te libertar. Não se deixe acachapar se Deus quer fazer de você igual a Ele. Não se deixe escravizar se Jesus veio te libertar. E em nome de Jesus, leve em todo canto, em todo lugar, o morrer de Jesus. E você vai ver que a vida dele vai se manifestar no seu corpo que é mortal. Não há igreja cheia se não há pregação do Evangelho da cruz. Teve um amigo que disse assim, o cara chegou para ele, você não pode pregar essas coisas que a igreja não vai encher. Ele falou, não, a única coisa que enche a igreja é isso que eu prego, irmão. O outro pode encher o sistema, pode bofar o templo, mas a igreja só cresce com a pregação do Evangelho. E o Evangelho fala de um Deus louco de amor por mim e por você, que não pôde deixar você na ignorância, que não pôde se conformar com a sua escravidão, que não pôde ser um ídolo seu, mas que veio te libertar para que você pudesse ser uma nova criatura, um novo ser, uma nova pessoa, alguém que tem o Espírito de Deus vivendo nele e alguém que testemunha desse Deus. Ele crucifica o mundo, crucifica você, e ele faz nova todas as coisas na ressurreição, e isso lhe é antecipado pela graça, mediante a fé. Moçada de Deus, é com vocês o negócio. Essa geração está passando. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes e já vencestes o maligno. Sabe o que isso significa? Que a vitória de Jesus Cristo já lhe foi compartilhada. A única coisa que poderia lhe impedir já foi derrotado. E em mim e em você existe lenha para queimar.
Que Deus faça de mim e de você um instrumento do Evangelho dele. Se você quer isso, peço que você curve sua cabeça. Senhor, para além de nós, para além da minha incompetência, Senhor, em falar dos teus mistérios, das tuas maravilhas, eu clamo a ação do teu Espírito sobre a vida de cada um de nós aqui. Em nome de Jesus, Pai, fala por meio da tua palavra. Fala, Senhor, a essa moçada. Dá-nos a fé e a coragem. Dá-nos, Senhor, a consciência encharcada pelo teu Evangelho, de poder discernir e saber que existe um espírito anticristo e anticruz, que já está no mundo e que quer te negar, Pai. Quer dizer que o Senhor não é, que o Senhor não existe. Quer negar o teu Cristo. Senhor, eles estão aí. Dá-nos a graça de sermos ousados no testemunho de Jesus, de não nos conformarmos com este mundo, mas de transformar-nos pela renovação da nossa mente e do nosso entendimento. Senhor, em nome de Jesus, vivifica a tua igreja, liberta essa moçada e faz dela, Senhor, atalaia. Dá-nos a graça de saber que o Senhor nos ama e de confiar no teu caráter. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu me sinto como o profeta diante dos ossos, do vale de ossos secos. E a tua pergunta ecoa, Senhor, pode reviver esses ossos? E a minha resposta, Senhor, é: tu sabes. E a tua palavra continua sendo: profetiza. Profetiza. Ossos secos, reviveis. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que nós possamos escutar o barulho deles se ajuntando, os nervos sobrepondo, a carne crescendo, a pele revestindo, até que nós vejamos um exército, Senhor, de testemunhas de Jesus, de moços e de moças, cheios do teu Espírito Santo, sem medo de testemunhar, com a lucidez suficiente para saber que é extremamente apropriado que o mundo lhes odeie. Mas como o coração deles está invadido, Senhor, pelo amor que é derramado pelo teu Espírito, eles sabem que amar o mundo, amar as pessoas desse mundo, é ir para a cruz, é continuar testemunhando de Jesus, ainda que isto custe a nossa reputação, a nossa vida, porque nós somos aqueles que não sofremos mais o dano da segunda morte. Nós somos aqueles que temos a vida eterna e a morte já não nos assusta mais. Pai, em nome de Jesus, vivifica-nos, me vivifica, Senhor. Vivifica essa moçada. Faz algo, Pai. Nós precisamos de Ti. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, faça isso em nós. E todos aqueles que desejam esta obra realizada por Deus no seu íntimo, diga amém. 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 A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br
ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.